Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Mídia São Paulo. Eu sou o professor Mauro César, sou da Diretoria de Ensino de José Bonifácio, trabalho na unidade escolar Pedro Brandão dos Reis, essa unidade onde a gente está fazendo a nossa aula de hoje. O tema que a gente vai trabalhar na aula de hoje são transformações químicas, balanceamento e interpretações. A habilidade que nós trabalhamos na aula de hoje, representar transformações químicas usando equações químicas balanceadas. Qual o nosso objetivo dessa aula? O objetivo que a gente gostaria mais que fosse interpretado por vocês é associar os símbolos dos elementos químicos, demonstrar as equações químicas e fazer o balanceamento e desenvolvê-las na prática. Não vamos somente fazer o balanceamento comum. A nossa intenção é, depois de balancear, tentar fazer a prática para vocês, para a gente trazer mais para o nosso cotidiano. Temos também a nossa habilidade de recuperação. A nossa habilidade de recuperação, ela faz um retorno ao nosso primeiro bimestre. Essa habilidade de recuperação, ela está lá no caderno do aluno, no primeiro bimestre, e ela é reconhecer a ocorrência de transformações químicas no dia a dia e no sistema produtivo. Para iniciarmos a aula de hoje, vem uma perguntinha para vocês. Quando a gente olha para essas imagens, que tipo de transformações podemos associar a elas? Então a gente tem aqui uma imagem onde nós temos uma poça de água secando. Podemos dizer que seria um lago, um rio. Infelizmente essa imagem é meio típica aqui na nossa região, principalmente nessa época agora de final de inverno. Temos essa outra imagem aqui, de uma fogueira, e eu gostaria de pensar com vocês, o que dá para nós como podemos associar a essas transformações. Vamos lá? Essa primeira transformação, então, a gente tem uma água evaporando. Se essa água está evaporando, essa água está formando nova substância? Não, ela só está mudando o estado físico dela, saindo do estado líquido e indo para o estado de vapor. Ocorreu reação química? Não. Então, essa transformação a gente pode associar como um fenômeno físico ou uma transformação física. Esta segunda, a gente já percebe que a madeira se transformou em novas substâncias. Além disso, libera uma grande quantidade de energia. A gente chama esse processo de processo exotérmico. No caso, aqui, a madeira está se transformando em vapor de água e gás carbônico. Deixou de ser o que era antes e passou a ser novos materiais. Transformação química, onde a gente encontra a relação deste conteúdo com o material do aluno. A gente encontra no caderno do aluno da primeira série do ensino médio, terceiro bimestre, mais precisamente na página 31, cujo tema, Transformações Químicas na Natureza e no Sistema Produtivo. Já na página 34, atividade 3, balanceamento e interpretações das transformações químicas. Por isso que eu disse para vocês, no tema da aula, que nós vamos ter transformações químicas, balanceá-las e interpretá-las com o nosso cotidiano. Como a gente pode dizer que as transformações químicas são representadas? As transformações químicas, elas podem ser representadas da seguinte forma. Nós temos, então, o reagente e, na sequência, o produto. Separando
reagente de produto, a gente tem uma seta. O que significa essa seta? A gente pode dizer que essa seta na transformação química significa produziu, formou, gerou novas substâncias. Então nós temos o que a gente coloca antes e o que saiu como produto depois. Um exemplo do nosso dia a dia, a gente pode usar o bolo que a mãe faz, o pão que a mãe faz. No caso da mãe, ela sabe que vai usar ovo, farinha, fermento, água, vai fazer a reação, vai colocar para aquecer e depois nós temos o produto. Ovo, farinha, fermento, água, isso nós teríamos os nossos reagentes. O bolo, o pão como produto final. E para isso houve uma reação química. Existe relação entre a quantidade de reagente e produtos? Sim, existe essa relação. Esta relação está relacionada à lei que a gente chama Lei de Lavoisier. O que é a Lei de Lavoisier? A Lei de Lavoisier, nós temos então que ela é uma relação química feita em um sistema fechado. O que a gente pode dizer de sistema fechado? Sistema fechado é como se eu pegar um recipiente e esse recipiente for vedado, ele for isolado. Quando esse recipiente é vedado, isolado, a gente tem então um sistema fechado. As leis de Lavoisier, a gente compara o que nós tínhamos antes e o que nós temos depois, passando por um sistema considerado sistema fechado. Esse sistema, a gente vai comparar então a massa das substâncias reagentes, aquilo que a gente colocou dentro do recipiente, comparando com a massa final. E essa massa final, que a gente chama de massa do produto, a gente diz que tem que ser exatamente igual. Ou seja, a lei de Lavoisier, ela vai nos dizer se houve a conservação do número de átomos durante uma reação química. E isso a gente chama de equivalência. Como podemos representar átomos e moléculas usando símbolos e fórmulas químicas? Nós temos aqui, por exemplo, o hélio está representado por He, então esta representação, por não ter nada aqui no pezinho dele, que a gente chama de índice, a gente diz que então nós temos um átomo de hélio. E no caso do H2, a gente tem aqui então um 2zinho, que é o índice, que representa que nós estamos falando de 2 átomos de hidrogênio ou uma molécula do gás hidrogênio. Então, o importante agora é a gente associar o numerinho que está no pé do elemento ali. No caso da molécula de água, a gente tem então a representação da molécula de água formada por 2 átomos de hidrogênio, não tem nada no pé do oxigênio, significa que é um átomo dele, um átomo de oxigênio. Já no caso dessa substância aqui, que representa um sal, que é o fosfato de cálcio, nós temos 3 átomos de cálcio, não tem nada, um átomo de fósforo e 4 átomos de oxigênio. Temos também esta outra substância, onde nós temos nada no pé do alumínio, significa que é um átomo de alumínio, não tem nada no pé do O. Mas aqui eu queria chamar a atenção. Atenção do quê? Do parênteses. No pé do parênteses, a gente tem um numerinho. Nesse caso desse numerinho, é o quê? É um número que eu vou multiplicar tudo que tem dentro. Então, nesse caso, não tem 1, ele vai ser multiplicado, ele tem 1, vai ser multiplicado por 3, então nós temos 3 átomos de oxigênio, 3 átomos de hidrogênio, porque ambos
estavam dentro do parênteses e foram multiplicados por 3. Então, no caso dessa partícula, eu tenho um átomo de alumínio, 3 átomos de oxigênio e 3 de hidrogênio. No caso do de baixo, aqui tem um 2, aplico a distributiva igual na anterior e eu vou ter, então, 2 átomos de alumínio, 3 átomos de carbono e, atenção aqui, o oxigênio eu tenho 3 vezes 3, 9 átomos de oxigênio. Nós vamos comentar agora de uma substância onde a estrutura é um pouquinho maior e nós vamos usar ela aqui no laboratório, que seria essa estrutura, a estrutura desta substância aqui. Qual é a estrutura dela? Nós temos, então, o cobre, o sulfato e 5 moléculas de água compondo ela. Como que a gente analisa os átomos dentro desta estrutura? Então, nós temos aqui, ó, um átomo de cobre, um átomo de enxofre, 4 átomos de oxigênio. No caso da molécula de água, nós vamos multiplicar por 5. Nós temos 5 vezes 2, 10 átomos de hidrogênio. Não temos mais hidrogênio na estrutura, então o total 10 de hidrogênio. Agora o oxigênio, a gente precisa observar, porque na molécula de água, a gente vai fazer 5 vezes 1, 5 átomos de oxigênio nas moléculas de água. Porém, aqui no sulfato, nós temos 4 átomos de oxigênio. Então, somando 5 vezes 1, 5, mais 4, no total, 9 átomos de oxigênio. Ok? Agora, a gente vai pensar em termos de exemplo de balanceamento. Como que nós vamos aplicar essa parte de representação usando a lei de Lavoisier? Então, a gente vai usar a seguinte representação. Nós vamos pegar, então, o sulfato de cobre aquoso, vamos reagir com o hidróxido de sódio, então são os meus reagentes, e depois a gente vai ter aqui o hidróxido de cobre e teremos também o sulfato de sódio, tá? Nesse caso, o hidróxido de cobre 2 e o sulfato de sódio. Pergunto, essa estrutura está balanceada? Vamos pensar. Pensar o quê? Quantos cobres a gente tem antes da seta? 1. E cobre depois da seta? Também 1. Porém, quando a gente observa o sódio, a gente percebe depois da seta que a gente tem como produto 2 sódios e antes da seta, como reagente, a gente tem apenas um sódio. O que nós temos que fazer? Obedecer a lei de Lavoisier e vamos igualar isso. Como que a gente faz? Existem algumas regrinhas que o pessoal usa como regra para balancear, que também pode seguir outra ordem. Qual a ordem? Primeiro metal, depois ametal, depois carbono, hidrogênio e, por último, o oxigênio, como eu tinha dito. O importante, neste caso, é deixarmos o oxigênio por último, que normalmente ele vai, às vezes, balancear sozinho. Então, vamos pegar? Nós vimos, então, que a gente tem aqui nessa estrutura hidrogênio, oxigênio e temos metal, sódio e temos o metal cobre. Vamos, então, analisar o metal cobre. A gente já viu que ele está balanceado, porém, o sódio não. Como nós vimos que tem 2 sódios do outro lado, nós vamos vir aqui agora e vamos colocar um 2 aqui. Quando a gente coloca esse 2, o que a gente percebe? Que a gente tem, então, 2 sódios, lembrando que o 2 multiplica a estrutura inteira. Eu passo a ter, então, 2 sódios, porque o 2 multiplica o 1 que está aqui, este 2 multiplica este 1 que está aqui, e o 2 também multiplica o 1 que está no hidrogênio. Então, agora, nós igualamos a quantidade de sódio. Agora, a gente vai analisar o enxofre. Quantos enxofres eu tenho aqui? Um enxofre e, desse lado,
um enxofre. Vimos que está balanceado o sódio, o cobre e o enxofre. O que nós vamos fazer agora? Vamos analisar o penúltimo, que é o hidrogênio. Então, não tem o hidrogênio nessa estrutura. Temos um 2 vezes 1, 2 vezes 1, temos 2 hidrogênios aqui, e aqui nós temos o hidrogênio, entre parênteses 1, 2, temos 2 hidrogênios aqui. Ou seja, o hidrogênio está balanceado. Vamos pensar no último agora, no oxigênio. Então, o oxigênio a gente tem 2 vezes 1, 2, 2 vezes 1, 2, mas espera aí, temos oxigênios aqui também. Então, qual o total de oxigênio que eu tenho antes da seta? 2 aqui e 4 aqui. Nós temos, então, 6 oxigênios deste lado da seta. E do outro lado, também temos 6 oxigênios. Por quê? 6 oxigênios. Se a gente contar, temos 2 aqui, mais 4 deste lado. A equação está balanceada. Pessoal, uma coisinha que eu gostaria de frisar com vocês. Neste caso, o que nós temos? Estes números que a gente coloca aqui na frente, a gente tem um nome para ele. Qual o nome? A gente chama ele de coeficiente estequiométrico. Uma outra observação. Mesmo onde eu não tenho números aparente aqui na frente, nós temos um número que a gente chama de 1. Tá? Este número que não está aparecendo aqui é o número 1. Tá? Então, nós vamos considerar ele como um coeficiente estequiométrico também da equação. Tudo bem? Para efeito de comparação, então, nós temos, então, aqui neste caso, 1, 2, 1 também e 1. Estes são o que a gente chama de coeficiente estequiométrico desta equação. Então, comparando, o que a gente achou lá no nosso balanceamento? Então, aqui nós temos 1, 2, 1 e 1. Esta é a proporção que esta equação está balanceada. Como eu disse para vocês, são os chamados de coeficiente estequiométrico da equação. Feito o balanceamento, agora a gente vai conhecer quais são as seguranças que nós temos que ter dentro de um laboratório. Um laboratório é um local onde, de um modo geral, existem alguns riscos, pois ficamos expostos a situações potencialmente perigosas. Por isso, é necessário conhecer e aplicar uma série de regras básicas de segurança, EPI. No laboratório, devemos fazer uso de trajes adequados, entre eles jaleco, óculos de proteção, calça comprida, sapatos fechados, e se a pessoa tiver cabelo comprido, deve mantê-los presos atrás da cabeça. Agora, algo importante para nós fizermos é a segurança que devemos ter dentro de um laboratório. No caso do laboratório de química, é um local em que, de modo geral, existem alguns riscos, pois ficamos expostos a situações potencialmente perigosas. Por isso, é necessário conhecer e aplicar uma série de regras básicas de segurança e também usar sempre os equipamentos de proteção individual, EPI e equipamentos coletivos, o EPC. No laboratório, devemos fazer uso de trajes adequados, jaleco, óculos de proteção, calça comprida e sapatos fechados. Se a pessoa tiver cabelo comprido, deve mantê-los presos atrás da cabeça. Uma coisa que eu gostaria de frisar com vocês, que esses experimentos que a gente vai fazer aqui hoje, são experimentos que eu só indico serem feitos pelo seu professor. Não é para ser feito em casa. Por isso, eu vou demonstrar para vocês e, caso necessário,
o professor da escola pode fazê-los. Os experimentos que iremos demonstrar na aula só deverão ser executados pelos seus professores, pois há alguns riscos envolvidos. Trabalhando em um laboratório, devemos considerar toda a substância como potencialmente perigosa, evitando contatos diretos, seja por inalação, ingestão ou por contato com a pele. Como eu disse para vocês, em relação à segurança no laboratório, então agora a gente já está de jaleco, óculos, essa luva, principalmente porque no caso desse experimento, a gente vai trabalhar com soda cáustica. Vamos colocar em prática então a equação que a gente comentou anteriormente, que nós vamos usar então uma solução de sulfato de cobre, tá? Essa solução, uma solução azul, onde a gente usou o sulfato de cobre pentaidratado, que seria esse daqui. Também, então, este sal. Também vamos usar uma solução de hidróxido de sódio. Essa solução de hidróxido de sódio seria essa daqui. O hidróxido de sódio é este aqui, que é o conhecido como soda cáustica. Então, a gente vai usar essas duas substâncias, tubo de ensaio e alguns produtos do laboratório, que são o Erlenmeyer, que é esse aqui, temos o tubo de ensaio, que são esses, o Becker, que é esse aqui, o funil, que é esse que a gente vai usar para fazer a transferência. Vamos lá? Primeira coisa, então nós vamos pegar o tubo de ensaio, colocar o funil, colocarmos a solução de sulfato de cobre. Solução de sulfato de cobre. Na sequência, a gente vai colocar no outro tubo de ensaio a solução de hidróxido de sódio. Ambas as soluções foram preparadas usando água destilada, que é a água do laboratório. E agora, por questão de segurança, nós vamos colocar quem e quem? O hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, ou sulfato de cobre na soda cáustica. Vamos transferir aquele que é menos perigoso. Então, a gente vai transferir o sulfato de cobre para o tubo de ensaio que está sendo colocado, que tem a soda cáustica. Eu gostaria que agora vocês observassem essa transformação. Então, ao colocarmos, vai haver a reação. E o que a gente percebe? Então, houve a transformação química. Como a gente sabe que houve a transformação aqui? Qual foi a evidência dessa transformação química? Nós criamos a nova substância que, ao observarmos, a gente tem então aqui um sólido. Misturamos dois líquidos e agora a gente tem então um sólido gelatinoso. Esse sólido gelatinoso é proveniente de qual substância? Então, nós temos a equação balanceada e temos a formação de um sólido gelatinoso azulado. Esse sólido gelatinoso é o hidróxido de cobre 2. Além disso, nós temos, dentro do tubo de ensaio também, o sulfato de sódio presente em solução. Um outro exemplo de balanceamento de equação, a gente vai usar a combustão do álcool. Lembrando que a combustão do álcool está bem presente no nosso dia a dia. O que a gente vai usar? O álcool comum, o álcool do posto, que seria o etanol. O etanol, então, reagindo com o oxigênio, que faz parte do ar atmosférico, formando dióxido de carbono, também conhecido como gás carbônico, e vapor de água. Então vamos balancear, seguindo a mesma regra, deixando o oxigênio por último, hidrogênio penúltimo, e vamos começar pelos outros.
Nesse caso, vamos analisar primeiro o carbono. Carbono. Quantos carbonos eu tenho desse lado? 2. Desse lado, um só. Vamos colocar como coeficiente estequiométrico o 2 aqui no gás carbônico. Balanceamos o carbono. Vamos então agora pensar no hidrogênio, já que ele é o nosso penúltimo aqui. Não se esquecendo que antes da seta, qual o total de hidrogênios que nós temos como reagente? 5 mais 1, 6. Deste lado, a gente tem apenas 2. Qual a tática que a gente vai fazer? 6 do lado de cá, 2 do lado de lá como índice. Nós vamos pegar um número que nós vamos usar o artifício então da divisão. Pegar o total de hidrogênios que nós temos aqui, que são 6, e dividir por 2. Quando eu faço 6 dividido por 2, eu tenho então como coeficiente o 3. O 3 multiplica a quantidade de hidrogênio, então eu fiquei com 6 hidrogênios do lado dos produtos. Vamos balancear o oxigênio agora? Como que fica? Oxigênio, 1 aqui com 2 aqui. Antes da seta, 3. Depois da seta, a gente tem como produto, então, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. 4 com 3 dá um total de oxigênio desse lado igual a 7. Temos que igualar. O que a gente vai fazer? Temos 7 desse lado, descontamos 1 aqui, sobra quanto? 6. 6 dividido novamente por 2 vai dar 3. Balanceamos esta equação. Quais são os coeficientes que nós temos nela? Então, a gente tem, aqui não tem nada, é 1. Para o oxigênio, 3. Para o gás carbônico, 2. E para a molécula de água, 3. Comparando, então, o nosso balanceamento, o que nós tivemos? 1 para o etanol, 3 para o oxigênio, 2 para o gás carbônico, e 3 para a molécula de água. O que a gente vai fazer agora? Vamos simular este balanceamento na prática. Quais os materiais que nós vamos usar neste experimento? Etanol, 92 graus, GL. No caso desse etanol, é o etanol de posto, que a gente usa no carro. Um prato de vidro pequeno, só para proteger a bancada, conta-gotas ou pipeta, a gente vai usar no caso a pipeta, também um becker de 5 litros, uma placa de Petri e fósforo. Então vamos lá? Vamos colocar na prática isso. Então vou colocar a placa de Petri aqui, vamos pegar o etanol, cerca de 1,5 ml. Então nós temos o etanol. E agora a gente vai colocar fogo. Na hora que a gente colocar fogo, na sequência, a gente vai ver então a reação ocorrendo. O que está acontecendo aqui então? Nós estamos tendo a liberação de gás carbônico e vapor de água. No caso, agora, eu gostaria que vocês observassem como está o becker, e eu vou pegar esse becker e vou colocar sobre a reação. Quando eu colocar sobre, eu gostaria que vocês observassem o becker, então ele ficou todo embaçado. Devido
Quem que ele embaçou? Nós temos então aqui a presença do vapor de água, aqui na parede do Becker, e também do gás carbônico. E devido a gente ter tirado o oxigênio que estava entrando, nós paramos a reação. Esta, então, é a reação de combustão do álcool e a gente tem, então, a formação, aí nesse caso, do gás carbônico e do vapor de água, formação do gás carbônico e vapor de água, embaçando o vidro do Becker. Esta, então, é uma equação que foi balanceada e também fizemos ela na prática. O próximo exemplo de balanceamento que a gente tem uma reação que é chamada de reação de deslocamento. Por que essa reação é chamada de reação de deslocamento? Porque nós temos sozinho aqui, no estado sólido, o zinco, e nós vamos usar uma solução de ácido clorídrico. Nesse caso, o ácido clorídrico aquoso, dissolvido em água. E nós vamos perceber que o zinco vai deslocar o hidrogênio. Ao ele deslocar o hidrogênio, o zinco entra no lugar dele e forma gás hidrogênio. A gente vai tentar ver se ocorre essa evidência de liberação de gás. Ok? Antes disso, vamos fazer o balanceamento. Quantos zincos eu tenho aqui? 1. Deste lado, também 1. Quantos cloros eu tenho aqui? 2 cloros como produto, porém a gente tem somente 1 cloro como reagente. Para igualarmos, vamos colocar então como coeficiente o 2. Com isso, o 2 multiplica a quantidade de cloro que a gente tem, 2 vezes 1, 2 cloros antes, 2 cloros depois. Vamos analisar o hidrogênio agora. Hidrogênio, nós temos 2 como reagente e 2 hidrogênios como produto. Equação balanceada. No entanto, nós temos então quais as proporções desta equação? Para o zinco, 1, para o ácido clorídrico, 2, para o cloreto de zinco, que é um sal, 1, e para o gás hidrogênio, 1 também. Então, a equação está balanceada e temos esta proporção. Então, agora a gente vai comparar o nosso balanceamento com as proporções que nós tínhamos encontrado. 1 de zinco, 2 de ácido clorídrico, 1 de cloreto de zinco e 1 de gás hidrogênio. Agora a gente vai para a prática para fazermos esse experimento, como ele acontece. Nesse experimento, quais os materiais que a gente vai utilizar? Então a gente tem uma solução de ácido clorídrico, que seria essa daqui. Vamos usar raspas de zinco, também tubo de ensaio, pedaços de cobre, mas a equação não tem cobre, tem um detalhezinho que eu vou mostrar para vocês, que é interessante usarmos o cobre. Funil, bexiga também, para tentarmos analisar a evidência. E além disso, a pipeta graduada. Então a gente vai começar coletando o ácido, lembrando que esse ácido é perigoso, então proteção. Este ácido é o ácido que está presente no nosso suco gástrico, pegar por volta de 5 ml. Como o tubo está cheio, dá para a gente pegar direto na pipeta. Porém, se não der, a gente pode usar essa aqui que a gente chama de pera. Esta pera, a gente acopla aqui e a gente suga, no caso, o ácido. Vou já colocar um outro, que é o que eu vou usar o cobre, que eu comentei com vocês. Separados os dois, esses então são os ácidos que a gente vai usar.
Na sequência, a gente vai misturar a raspinha de zinco com o ácido clorídrico. E a gente vai analisar a reação. A princípio, começa a liberação de umas bolinhas, evidência da formação do gás hidrogênio, e aí entra a bexiga que eu comentei com vocês. A gente vai colocar a bexiga na boca do tubo de ensaio para ver se o gás realmente está sendo liberado. Tá? No entanto, quando eu comentei com vocês a respeito da questão do cobre, nós vamos pegar outro experimento desse, também colocarmos a raspa de zinco, só que junto, nesse experimento, a gente vai colocar um pedacinho de cobre. Daqui a pouco eu vou comentar o porquê deste cobre aqui. E eu não sei se vocês conseguem perceber, mas a questão das bolhas aumentaram. Também vamos colocar aqui a bexiga. E agora a gente vai analisar os dois experimentos. Em termos de bolha, qual dos dois que estão liberando mais? A gente consegue perceber que esse daqui, onde eu coloquei o cobre, tá havendo um pouco mais de formação de gás hidrogênio. Então, a gente vai deixar os dois aqui. E agora a gente vai para a explicação e depois a gente volta para a comparação entre eles. Quando a gente percebe, então, no primeiro experimento, a reação ocorre de forma natural, que seria essa daqui, tá? Sem eu forçar. No segundo experimento, ao adicionar no tubo cobre, que seria este daqui, a gente percebe que vigorosamente há maior liberação de gás hidrogênio. Por que isso acontece? Acontece porque o cobre ele agiu como um catalisador. O que é um catalisador? O catalisador ele acelera a rapidez da reação química. Então, ele faz com que a reação química seja mais forte, em termos de rapidez, em termos de velocidade. A formação, então, do gás hidrogênio, que a gente gostaria de ver com a bexiga enchendo, tá? Então, com essa bexiga. Um detalhe em relação ao cobre. Este cobre, ele não faz parte da reação. O catalisador, a gente regenera ele no final. E aí a gente usa, no caso aqui do laboratório, eu uso esse cobre para vários experimentos desse tipo, sendo usado como catalisador. Esse primeiro experimento que a gente fez, a gente pode perceber que houve a evidência da formação do gás hidrogênio, porém, essa evidência foi mais lenta, enquanto este, a gente teve uma vigorosidade maior, onde o cobre agiu como catalisador e o gás hidrogênio formou com maior rapidez na reação. Então, o resultado ficou da reação entre o ácido clorídrico e o zinco na reação que a gente chama de deslocamento. Retomando, então, a gente viu que os exemplos do nosso experimento, então, eles obedecem à lei de Lavoisier. Por quê? Porque, no caso da lei de Lavoisier, a gente equivale entre comparar o número de átomos dos reagentes com o número de átomos dos produtos da nossa reação química. Este conteúdo, onde a gente vai usar ele, além no caso das transformações químicas? Esse conteúdo é importante para compreendermos situações do nosso cotidiano. Também interpretarmos outras situações na área da cinética química, de cálculos estequiométricos e da termoquímica, entre outras. Bom, gente, essa foi a nossa aula de Química de hoje. Espero que tenham gostado
Eu gostaria de agradecer à Diretoria de Ensino de José Bonifácio pelo convite, ao Centro de Mídia São Paulo, também à Escola Pedro Brandão dos Reis por ter cedido o local. Tá? Até uma próxima e tchau!